Olá pessoal, tudo bem? Ótima noite a todos. Eu aqui, Joyce Hasselman, trazendo para você as principais notícias, as informações e o que será do dia depois de hoje, dia em que o STF julgou parte do processo envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva, o dia em que o Supremo criou a lei pró-Lula, né? Desenhou uma lei específica para Lula e ainda deu de presente um habeas corpus, pelo menos durante um tempinho, para o petista já condenado a 12 anos e 1 mês de cadeia. Então, minha gente, vai curtindo, vai compartilhando, vai curtindo, vai compartilhando. Oi, 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 todo mundo que tá chegando. Oi, 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 oi. Informação importantíssima. O dia de hoje é um dia importante e triste, uma vergonha para o Supremo, uma vergonha para o Brasil, um ataque contra a nação brasileira, mais um, né? A Fabiana Fabi me diz, o que esperar agora, Joyce? Eu vou dizer para vocês o que esperar, vou dizer para você como é que a coisa se desenhou, vou dizer para você como é que os ministros se comportaram e vou dizer para você como é que a coisa deve se encaminhar daqui para frente, né? Não se fala em outra coisa nas redes sociais, no noticiário. Eu fiquei durante todo o julgamento tweetando para você o posicionamento de cada ministro, um mais ridículo que o outro, né? A Carmen Lúcia até que manteve ali, né, a espinha relativamente ereta enquanto pôde, mas nós vimos ali que descambou de vez, né? Aquela tropa, Gilmar Mendes, Lewandowski, Dias Toffoli, Marco Aurélio, o próprio Alexandre de Moraes, que foi quem iniciou o voto dissidente. Eu vou explicar já o que é isso. Formaram ali, gente, o decano, Celso de Mello, formaram uma trupe para atacar a legislação brasileira. Vamos lá, vamos por partes. Hoje, o que se discutia era o habeas corpus preventivo para o ex-presidente Lula. Colocaram o Lula acima da lei e acima de todo o cidadão normal e mortal que está submetido a uma legislação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria dos juristas entende que não caberia sequer o julgamento desse habeas corpus preventivo. Por quê? Porque Lula ainda não tinha a palavra final da segunda instância. Ou seja, os embargos de declaração, que é o recurso que cabia ao Lula lá na segunda instância, ainda não foram julgados. A sessão foi marcada para a próxima segunda-feira. Então, não cabia, segundo boa parte dos juristas. Claro que tem discordância, quando o assunto é jurídico sempre tem discordância, mas segundo boa parte dos juristas não cabia de forma alguma o julgamento desse habeas corpus preventivo no Supremo, né? Esse é o posicionamento, inclusive, da Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República. Pois bem, Raquel Dodge, inclusive, acompanhou esse julgamento no Supremo. Maguinha, gente. Então, os ministros começaram primeiro fazendo a primeira jogada pró-Lula. Qual foi a primeira jogada pró-Lula? A maioria dos ministros, 7 deles, né, decidiu, incluindo, repito, os de sempre, mais o decano, o Celso de Mello, que jogou o tempo todo para o Lula. O voto divergente, quer dizer, o voto para o julgamento do habeas corpus foi iniciado pelo Alexandre de Moraes, que também esperava-se que tivesse um posicionamento mais decente. Pois bem, esses ministros todos votaram por receber o julgamento do habeas corpus. Isso não é ainda o julgamento do mérito. É simplesmente dizer sim, nós entendemos que podemos votar e devemos votar, discutir e votar o habeas corpus do ex-presidente Lula. Então tá, fizeram a primeira votação. Mas aí o Batóquio, que estava fazendo a defesa do Lula, disse o seguinte, mas espera aí, tem um julgamento dos embargos, agora na segunda-feira, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E se o meu cliente for preso? Vocês não vão concluir hoje o julgamento? Aliás, isso também merece um capítulo à parte, né? Por que eles não concluíram hoje o julgamento? Porque uns tinham compromisso, o outro ia passear no Rio de Janeiro, o outro tinha um voo marcado, o outro estava muito cansado, porque, gente, trabalhar numa quinta-feira é uma sacanagem para os ministros do Supremo. Então, como eles não podem trabalhar na quinta até a tarde, não podem trabalhar na sexta, não podem trabalhar no sábado e não vão trabalhar no início da semana que vem por conta da Páscoa, né? Eles voltam só no dia 4 de março ao trabalho.
Então o Batóquio falou, já que os senhores, caríssimos ministros, e põem caros nisso, não podem trabalhar e os senhores não vão decidir, né, até o final sobre os interesses do meu cliente, o cliente dele no caso é o Lula, então vocês escolhem aí uma liminar para mim, uma liminarzinha na mão para garantir que o meu cliente não seja preso agora, na próxima segunda-feira, porque o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai trabalhar e vai confirmar cadeia para Lula. E em confirmando a cadeia para Lula, diz a súmula do próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região que imediatamente Lula pode ser preso. Afinal de contas, ele foi condenado pelo Sérgio Moro. O colegiado não só confirmou a condenação, como aumentou a pena. E os embargos de declaração, que é a única coisa que o Lula pode fazer em segunda instância, não mudam o julgamento. Simplesmente protelam um pouquinho. Então Lula sabe que a condenação dele virá pronto e acabou. E aí o Batóquio conseguiu descolar no Supremo essa liminar pela maioria dos ministros que garante Lula livre, mesmo se o Tribunal Regional Federal da 4ª Região mandar prendê-lo na segunda-feira. Quer dizer, a decisão do tribunal, pelo menos num primeiro momento, é inepta, não serve para nada. É simplesmente para dar manchete de jornal, porque o Lula, pelo menos até o dia 4 de março, está leve, livre e solto. Lula, até o dia 4 de abril, está leve, livre e solto. E o que vai acontecer daqui para lá? Eles vão trabalhar em outra chicana jurídica ou em outro processo que possa tirar Lula ou pelo menos protelar a prisão do Lula. Vocês acham que desses ministros, esse bando de cara de pau, é um bando de cara de pau? O Marco Aurélio, veja bem, porque eu tenho um voo que vai sair agora, às 7 horas, eu não posso ficar aqui discutindo o futuro do Brasil, porque vamos aguardar. O que há de mais urgente hoje para a nação que ver Lula na cadeia? O que há de mais urgente para o Brasil que ver a lei sendo cumprida? Que ver o pai do Petrolão atrás das grades? E aí tem o piadista, né? O Gilmar Mendes virou piadista. O Gilmar Mendes disse algumas vezes, olha, o ex-presidente da República não pode ser mais ou menos cidadão porque é ex-presidente da República. E eu não estou a defender o PT, me custa muito defender o PT. Tá de brincadeira, Gilmar Mendes? Tá de sacanagem? Vai fazer stand-up comedy, alguma coisa parecida com isso? Resolveu tirar férias do Supremo? Porque como ministro, ele tirou férias há muito tempo. Então foi isso que a gente viu hoje. Os ministros jogando juntos, essa turminha aí, né? Alexandre de Moraes, Celso de Mello, Marco Aurélio, Lewandowski, Dias Toffoli, até a Rosa Weber ali se atrapalhou em alguns momentos. Começou bem, mas não foi muito bem no meio do caminho, se atrapalhou. Opa, voltou, gente, voltou. Eu tô na estrada aqui e a internet não tá lá muito boa. Vamos lá, voltemos aqui. Então o que a gente viu foi esse jogo que foi feito com parte dos ministros. A situação não tá definida e a julgar pelo que eu vi hoje de posicionamento desses ministros, a julgar pelo que eu vi, né, e pelo que eu ouvi da boca de figuras como o Celso de Mello e o Alexandre de Moraes, eu não esperava esse posicionamento deles, não dessa forma. Eu digo para vocês que sim, a Lava Jato está ameaçada, sim, a condenação de Lula está ameaçada e sim, nós temos que reagir. De que forma, Joyce? De todas as formas. Nós temos que reagir. Se necessário for, ocupar as ruas desse Brasil e impedir que os ministros cometam a maior de todas as injustiças. Repito, criaram uma lei pró-Lula. Inventaram um habeas corpus, uma liminar, na verdade, que nem existia no meio do processo, pró-Lula. Colocaram o habeas corpus em votação, ou aprovaram a discussão do habeas corpus, quando a lei não diz isso. Remendaram toda uma situação para salvar Luiz Inácio Lula da Silva. E se a gente não reagir agora, no dia 4, eles vão dar um habeas corpus para o Lula. Ou algum ministro pode pedir vistas? E se pedir vistas, fica como? Lula continua livre. Afinal de contas, foi decidido hoje que a liminar que mantém Lula fora da cadeia permanece até que haja o julgamento final do habeas corpus preventivo para o próprio Lula. Vocês entendem? É isso que está acontecendo. Uma costura de leis, essas piruetas, o triplo carpado jurídico,
para salvar o pai do Petrolão, o pai do Mensalão. E a pergunta é: a que custo? A que preço? Com que tipo de chantagem? Com que tipo de pressão? Com que tipo de negociação? Porque esses ministros estão simplesmente rasgando a Constituição, rasgando todo o ordenamento jurídico, criando uma instabilidade jurídica para salvar Lula. E não só Lula, porque junto com ele, se a jogada continuar como está, estarão salvos também aqueles que ainda serão condenados pela Lava Jato e aqueles que já foram condenados estão presos pós-condenação em segunda instância. A hora, minha gente, é agora. A hora é nesse momento. Se não for agora, a gente não consegue mais. O Brasil corre o risco de assistir o maior show da impunidade do século. O maior show da impunidade do século, vindo pelas mãos dos ministros do Supremo, que deveriam ser guardiões da Constituição. Se a coisa continuar como está, eu acho que nós temos que fazer uma grande campanha. Uma campanha para mudar completamente as regras do Supremo e, quem sabe, uma campanha para comprar muito prego e martelo, para fechar de uma vez por todas as portas da Corte Maior desse país. Uma vergonha para todos nós. Quero destacar aqui, mais uma vez, a Carmen Lúcia, que fez o papel dela direitinho, tentou de todo jeito impedir essa chicana, né? O Barroso também fez um papel decente. Gostei da forma como o Barroso se posicionou. A Rosa Weber ficou meio para lá, meio para cá, né? Mas pelo menos no início da discussão se manteve serena. Né? E os outros, minha gente, eu vou dizer para você, uma vergonha absoluta. Eu vou ler algumas participações aqui. A maior repercussão no mundo, o que esses ministros fizeram com o Brasil, tá tudo armado, estão querendo acabar com o país. Sandra Duarte, a STF não faz nada dentro da lei, a STF está acabando com a Lava Jato. Ana Moreira, acho que está na hora de chamar os militares para fechar o STF. Pois é, gente, aí, quando as pessoas defendem a intervenção militar, quando as pessoas defendem o acabar com o STF, com que argumento a gente pode contrapor essas pessoas que estão tão insatisfeitas? Fica difícil, né? Não dá. Não dá. Por quê? Porque os ministros não deixam. Eles não dão argumentos para que nós possamos defendê-los. Não. Todos, ou pelo menos a grande maioria, estão com os bumbuns expostos na janela. E a pergunta é, por quê? Por quê? Porque essa gente está jogando contra o país. Porque essa gente está jogando contra a Constituição, contra o Código Penal. Porque essa gente está jogando contra a Lava Jato. Porque essa gente está enfrentando a nação brasileira para implementar o verdadeiro golpe pró-Lula. Porque essas pessoas estão rasgando toda a sua história de vida, os que têm, né? Algumas pessoas nem história de vida têm. Por quê? Não é de graça, tenho certeza. Repito, não sei se é pressão, eu não sei se são dossiês, eu não sei se são malas, mas eu sei que alguma coisa tem. Alguns têm ligação umbilical com o PT, como Dias Toffoli, como Lewandowski. Mas e os outros? E os outros? Que armação é essa? Quem mais está junto com Lula e com essa tropa para simplesmente enterrar a Lava Jato? Para fazer com que Lula seja essa figura que significa o fim do processo de punição para os encrencados da Lava Jato. Pois é, minha gente, vamos pensar um pouquinho sobre isso e pressionar esses ministros todos, né? Grandíssimos, muitos deles, infelizmente, me dói dizer isso, mas agindo como canalhas contra o Brasil. É uma vergonha e é muito triste quando você vê aquele que devia ser o reduto, né, um reduto da reserva moral de um país ficar desse jeito, né? Ser achincalhado, e tem que ser mesmo, pelo povo. Nós não temos um Supremo, nós temos uma supremacia de caríssimos ministros que tem custado cada vez mais caro ao Brasil, cada vez mais caro à nação. Minha gente, é isso, vou ficando por aqui, mais tarde a gente se fala, gente. A notícia indigesta é essa, né? Um engove que a gente vai ter que tomar para poder engolir isso, a lei Lula que foi criada, repito, pelos ministros do Supremo, e essa liminar
que também foi criada a toque de caixa, a pedido do Batóquio, para que Lula possa se manter leve, livre e solto, pelo menos até o julgamento desse habeas corpus. É isso, eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Se você não está inscrito no meu canal no YouTube, terminando a live, vai pra lá, a gente corre e coloca esta live e curte, né, o meu canal, se inscreva no meu canal e curta aqui esta página no Facebook. Tchau, tchau, a gente se fala mais tarde.